tarde a gente vai começar nosso encontro, nosso encontrinho presencial. Muito feliz com a presença de vocês. Esse encontro é a primeira experiência de um encontro híbrido entre presencial e virtual. Ele vai ser transmitido amanhã. Faz parte do ciclo Regenerantes de Gaia, é o terceiro encontro. O encontro que a gente vai trazer a experiência da regeneração para as cidades, para as nossas ativações, a partir da conversa do Fábio com a Alice Workman, com a Flávia Aranha. Fábio. E a gente tem a Miti Mendonça, maravilhosa, que está desenhando o ciclo todo, e a gente vai publicar um caderno dela ao final. Bem, agradecer ao Colégio Brasileiro de Altos Estudos, a professora Ana Célia Castro, e ao Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Então, boas-vindas, vamos começar nosso encontro, e às 18h a gente assiste a Flecha Tempo e Amor, que também vai estar no YouTube, e ela será lançada, é uma flecha baseada no livro Regenerantes de Gaia e no livro A Ordem do Tempo, do Carlo Rovelli. Salve, Ana, muito obrigado, muito boa tarde. Muito boa tarde aqui para as minhas amigas aqui de mesa, para o nosso público querido. Uma satisfação enorme estar aqui no Colégio Brasileiro de Altos Estudos, Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, aqui com as minhas amigas, professora Ana Célia e sua turma querida. A gente tem aqui no colégio um conjunto de cátedras, né? Essas cátedras promovem cursos, palestras, pesquisas, e a gente tem aqui uma cátedra chamada Futuros Regenerativos, em homenagem ao João Barbosa Rodrigues. João Barbosa Rodrigues foi um botânico, foi o primeiro diretor científico do Jardim Botânico do Rio, quando o Jardim Botânico deixou de ser um jardim de aclimatação, como era chamado na época, para se tornar um centro de pesquisa. O Barbosa Rodrigues foi o primeiro diretor daquela instituição. E ele escreveu um livro em 1905, comecinho do século XX, encantado com as andanças dele pelo interior do Brasil, especialmente em contato com o povo Guarani e povo Tupinambá. Ele escreve um livro chamado Imbaecaá, que é a Botânica Nomenclatura Indígena, no qual ele propõe que a taxonomia indígena para as plantas em nada perdia para a sofisticada taxonomia do Linneu. E ele faz isso com muita doçura, com muita delicadeza. É um livro lindo, que a nossa querida Ana fez uma edição recente dele, 2018, né, Ana? Uma edição revisada, comentada, e nesse livro ele fala dessa importância da gente estabelecer um diálogo entre o conhecimento científico e o conhecimento indígena, os conhecimentos locais. Aquilo que o Barbosa Rodrigues falou em 1905 viria a ser reconhecido pela ONU como muito importante para a ciência mundial em 2007, um século depois exatamente. Então a gente, ao criar essa cátedra chamada Futuros Regenerativos, a gente achou que não era nada mais do que justo homenagear esse cientista que lá atrás viu uma coisa que hoje é tendência, e que é muito, eu acho, o emblema desse processo lindo que o Selvagem, conduzido pela Ana e pelo Ailton Krenak, fazem, que é justamente de estabelecer esse diálogo do conhecimento indígena com outros conhecimentos. Na verdade, é uma ecologia de saberes, o Selvagem, como diria o Boaventura de Souza Santos. São vários saberes que dialogam nesse espaço, e, portanto, para nós aqui da UFRJ é uma honra enorme hospedar esse diálogo aqui hoje, e que venham outros, que a gente possa fazer outras parcerias como essa aqui nesse espaço fantástico da universidade. E dito isso, vou aqui iniciar a nossa conversa. Nós temos 3 convidadas queridíssimas. Flávia Aranha, estilista, vai estar falando para a gente de moda, de regeneração. Alice Workman, outra querida, a gente se conheceu no Selvagem lá de 2018, ao vivo. Ana laçou a Alice de última hora para a Alice ir lá conversar com a gente. Ela toda tímida deu um show, foi muito bom. E a Alice vai estar falando para a gente de agricultura regenerativa.
Isso tudo vai estar sendo aqui ilustrado pela Mitty Mendonça. Mitty veio lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, uma terra que eu gosto muito. E também vou te botar no papo aqui, Mitty. De vez em quando eu vou te fazer umas perguntas difíceis. E Flávia veio de São Paulo, então vocês duas que vieram de mais longe. A gente é muito grato pela disposição de estarem aqui com a gente nessa tarde, assim como a Alice. Então eu vou começar aqui passando a palavra para Flávia. Eu estou ansioso para ouvir o que ela tem a dizer sobre seu trabalho com a moda. Tem outro para vocês. Ai, obrigada, Fábio. Prazer estar com você também, Alice. Ana, obrigada pelo convite também. Toda a família Selvagem. Uma honra estar aqui com vocês. Selvagem tem sido... acho que eu ouvi isso nesse final de semana, não sei em qual fala de Selvagem, mas um grande espaço de pertencimento para mim, então me sinto muito grata de estar aqui hoje. Eu vou começar, eu escrevi um texto, porque eu estava um pouco nervosa com esse encontro, e aí como a Thelma leu, no último encontro ao vivo, eu me senti autorizada a ler também, e eu vou ler, e aí a gente pode ir trocando depois, tá? Eu vou falar sobre roupa viva. O que é roupa viva? Gosto de pensar que a roupa viva é uma extensão da nossa pele. Ela é uma nova vida do que já foi uma planta, um inseto, um animal, um fungo. Como bem descreve nosso amigo Emanuele Cotia, a vida se transforma pela metamorfose. O algodão, que já foi semente, flor e capucho, se transforma em fio, depois tecido, e com a mão de uma costureira vira também um vestido, uma camisa, um casaco, um manto. E depois de ganhar essa nova forma, antes de habitar ou vestir um corpo, ela ganha cor. O tingimento é o encontro poético e amoroso da fibra com a cor da planta. Essa planta pode ser o urucum, o crajiru ou a casca de cebola. Pode ser o pau do angico, da jurema ou o barbatimão. Pode ser o fruto do genipapo ou a folha da anileira. Pode também nem ser planta, mas um cogumelo ou uma cochonilha. Há uma imensidão de plantas e seres que dão cor. Na natureza, não existe só uma fonte de amarelo, azul e vermelho que fazem todas as cores. As cores da natureza também não são pantones. Existem centenas de plantas e seres conectados a saberes e rituais que podem dar uma diversidade abundante e sutil de tons. Podem vir de algas, dos galhos, das folhas, das cascas, das raízes. Normalmente, elas também têm habilidades de cura. Cor e cura. Essas plantas e seres se transformam em chá, depois em extrato e logo em tinta. É um balé harmônico criado com a ajuda de uma colher de pau, fazendo movimentos circulares na panela de água quente, ou até mesmo com a ajuda de uma máquina de tingir. Fibra e cor dançam e se conectam em uma atração movida pelo tempo e pela temperatura. Agora juntas formam essa nova vida, roupa viva. A roupa viva faz um diálogo com quem a veste. Há uma comunicação não verbal que acontece pelo cheiro, pela textura, pelo toque. Assim como nossa pele, a roupa viva reage a estímulos. Se está sol, ela queima. Se cair limão, ela muda de cor. Se é antiga, desbota. Na cultura ancestral japonesa, uma tina de índigo, que é feita de folhas fermentadas da planta, inicia sua vida no mais profundo e escuro azul. Conforme o tempo passa, essa tina vai clareando. E no seu último dia de vida, quando mergulhamos um tecido dentro dela, ele volta sem cor. Então, essa tina morreu. O tintureiro agradece essa vida e essa cor que o acompanhou por provavelmente 1 ou 2 anos e devolve a matéria orgânica para a terra. Gosto de pensar na ideia de que essa roupa pode nos curar. Como meu querido professor Aboubacar Fofana e com o povo do Mali, aprendi que os xamãs das aldeias de lá, além de chás, banhos e rezas, receitam também o uso de roupas. Há uma receita certa para se fazer a roupa da cura. A forma como é tecida, a padronagem e a cor variam de acordo com os relatos de enfermidade do paciente. Há horário e dia certo para esse uso. Fico pensando o quão concreta é essa ideia. Afinal, junto com as moléculas de cor, existem inúmeras substâncias que se acoplam a esse novo corpo e dialogam com nossas células, nosso cérebro e nosso coração. A roupa viva é criada a partir dos desejos de mudança. Se, por exemplo, queremos falar e atuar na recuperação das florestas de araucária da Mata Atlântica, tingiremos com erva mate.
A erva mate é plantada entre as araucárias e são seus produtores que cuidam e acompanham o crescimento dessas árvores. Eles também ajudam a criar roupa viva. Foi deles a ideia de testar as cascas da árvore que caíam durante seu crescimento para fazer estampas de impressão botânica nos vestidos do nosso ateliê. A roupa viva carrega a memória de todas as mulheres e homens que estão envolvidas na sua criação e manufatura. As famílias que plantam, que rezam, que colhem. Uma potente rede de humanos está associada a essa cadeia de produção, espalhadas por todos os biomas do Brasil. São, em maioria, famílias que produzem por meio da agricultura familiar em assentamentos conquistados pela reforma agrária. São também famílias ribeirinhas, quilombolas e indígenas. Essas famílias, além de roupa, plantam comida. Plantam roupa junto com comida. Elas não usam veneno, usam sabedoria. Vivem olhando para a terra e para o céu. E dialogam com todos os seres que vivem com suas rotinas na roça. Essas famílias também guardam as sementes crioulas. Uma das coisas mais bonitas que eu já vi e presenciei foi o encontro de troca de sementes. Famílias de diferentes regiões se encontram para trocar e compartilhar a responsabilidade de garantir o alimento para gerações futuras, livre de veneno. Penso que isso é um ato muito selvagem. Quando uma roupa viva envelhece e então chega ao final da sua vida, ela pode ser devolvida para a terra e vir adubo para uma nova planta que pode gerar uma nova roupa em circularidade, dialogando com uma ideia muito simples: a gente vem da terra e volta para a terra. Pensando no último encontro selvagem, que teve a presença do Eduardo Neves, falando da terra preta, e também da compostagem como uma ferramenta importante para a agroecologia e a agrofloresta, fico imaginando que essa roupa viva pode contribuir também para esse processo. A roupa viva tece uma grande teia: plantas, animais, fungos, agricultores, costureiras, bordadeiras, tintureiras, tecelãs, seguem conectadas e animam cada roupa viva que surge desses entrelaçamentos. Uma teia que entende que produzir é regenerar. Regenerar o solo, regenerar as relações, regenerar as mentes. Há uma grande oportunidade baseada no manejo da abundância, como bem disse Eduardo. Inspirada também por Regenerantes de Gaia, do Fábio, fico pensando nas bromélias. Quando eu conheci a Ana pela primeira vez, comprei uma caixa de livros chamada Gabinete de Curiosidades. E o primeiro livro que abri, pequenino, foi do Manuel Arruda da Câmara, dissertação sobre as plantas do Brasil que podem dar linhos. Em 1795, ele se questiona: por que o Brasil, com vasta biodiversidade e plantas nativas com potencial têxtil, insiste em importar linho da Europa? De fato, existe uma infinidade de possibilidades vestíveis por aqui. No entanto, usamos plástico. E quando não usamos plástico, usamos monocultura. O algodão produzido em escala no Brasil não é o algodão que utilizamos para fazer roupa viva. Ele é produzido na entre-safra da soja, e ao invés da chuva, ele é regado por uma enorme quantidade de agrotóxicos que caem em seus capuchos por meio de drones robotizados. Não existe vida ali. Tampouco existe morte, porque entendo que a morte faz parte da vida. Ali só existe escassez e doença. E ainda insistem em dizer que é algodão sustentável, esvaziando a palavra, transformando a ideia em mais um produto. Voltando às bromélias. Imaginem só que linda seria uma roupa feita de bromélia. Manuel Arruda descreve em seu livro algumas espécies de bromélia que podem dar linho, na Caatinga, na Mata Atlântica. Como recuperar esses biomas, ampliando seus cultivos consorciados a outras espécies? Foi pensando nessas ideias que a gente, lá no ateliê, criou um braço de pesquisa que transborda a produção das roupas e se propõe a achar soluções e iniciativas para a indústria têxtil. Partimos desse encontro do conhecimento ancestral com a ciência contemporânea. Um dos novos projetos é um tecido feito de malva. Malva é uma espécie nativa da Amazônia, que é produzida por famílias ribeirinhas na região de Castanhal, no Pará. Ela gosta de nascer na beira do rio, é forte, longa, e é muito difícil de ser produzida em monocultura, eu imagino. O desafio é transformar ela num fio maleável e fino. E estamos conseguindo, estamos invadindo a indústria. Eu tenho medo, mas vou mesmo assim. Também estamos testando o tingimento natural em escala maior, usando máquinas industriais junto com nossas tintas e processos. Temos conseguido obter resultados interessantes.
A indústria fica perplexa ao entender que pode fazer cor com planta e que esse processo não precisa de luvas, de máscaras, nem de petróleo. Tampouco precisa de tratamento de água. Os tintureiros ficam com vontade de comer a tinta e, em poucos encontros, ficam apaixonados. Criei alguns bons amigos durante essas experiências, e as trocas de conhecimento são potentes. Entender o que não se quer fazer para fazer o que se quer é algo precioso. Mas não nos enganemos, quem está ali no processo não é quem toma a decisão, não são os donos do poder. E eu fico preocupada em como esse conhecimento será utilizado daqui para frente, e até onde ele pode chegar. Porque não basta ter o conhecimento, é preciso ter a intenção. E eu me preocupo com a intenção de quem tem dinheiro e poder. Para isso, eu ainda não tenho respostas. Algumas pessoas me perguntam, Flávia, por que você não faz uma patente? Imagina se o fast fashion tem acesso a esse conhecimento? E eu digo, não faço patente porque esse conhecimento não é meu, é do mundo. E penso que copiem, porque se copiarem, teremos mais florestas e menos plástico. Mas se não repensarmos o consumo, a velocidade do consumo, de nada adiantará o mercado começar a produzir roupa viva, porque não há vida que consiga ser produzida com tanta velocidade, nessa quantidade. O planeta tem mais roupas do que seres humanos. O planeta tem mais roupas do que seres humanos. Vocês já viram aquela imagem do deserto do Atacama? Quanto plástico a gente coloca no mundo, o plástico não vira adubo. Dizem que em 2050 teremos mais plástico do que peixes no oceano. Penso no pau-brasil, Ibirapitanga. Não consigo descrever, apenas sentir a beleza do seu tronco, das suas folhas, da sua semente. A beleza de acompanhar a sua tinta soltando da madeira, percorrendo a água e transformando tudo em laranja, depois rosa e, por fim, vermelho. Fico pensando na tensão entre potência e violência contidas na sua cor. Fico pensando em séculos de colônia e de tudo que está fixado na sua memória. Seu corante chegou a valer mais do que ouro. Sua exploração foi responsável pela morte de milhares de indígenas e por grande parte do desmatamento da nossa Mata Atlântica. Ao mesmo tempo, poucos têm relatos sobre seu uso nas tradições da manufatura do algodão pelos povos que aqui viviam. Fico pensando que é porque esses povos sabiam que podiam ter vermelho com as folhas do crajiru, com as raízes da ruivinha e com o próprio urucum. Não precisavam matar uma árvore que demora tanto para atingir sua maturidade, com tantas questões sutis para sua reprodução. Podiam, eventualmente, transformar sua madeira quando elas morressem ou caíssem por algum motivo. O crajiru é folha, a ruivinha é raiz rasteira e o urucum semente. Existe uma potência abundante nas possibilidades da nossa biodiversidade, mas o pensamento mono atravessou o Atlântico sem titubear. Toda vez que eu coloco o pau-brasil no meu caldeirão, entro em contato com a minha própria identidade, que vive nessa tensão de ser carne que é filha dessa violência e também dessa potência. E conforme eu mexo a tinta na minha panela, procuro transformar esse vermelho em amor. De novo, vivo regenerantes de Gaia. Fico pensando nas clúcias que se transformam, de estranguladoras a regenerantes, e me coloco nesse papel, de ser planta também, germinar semente por onde eu caminho. Uma dessas sementes é Cora. Cora nasceu depois que conheci Ana e o Selvagem. Cora é um projeto que pretende estudar e viver as cores do Brasil. Começaremos por onde estamos, Mata Atlântica. Nossa primeira expedição está por vir. Entraremos na floresta com Jorge Ferreira, outro bruxo regenerante, que é filho da floresta e estuda os cogumelos, ali na região de Paraty. Vamos procurar juntos novas espécies que produzem cor e que contribuem para a regeneração do bioma. Cora é um laboratório vivo que conecta cores e seres. É pesquisa científica, é saber ancestral, é intuição e encantamento. Cora é um jardim agroflorestal cultivado por artesãs que recuperam a autonomia dos materiais e seus meios de produção. Cora é filme, livro e arte. Faço aqui um chamado para quem quiser se juntar a esse sonho selvagemmente vivo. É isso. Obrigada. Consegui. Uau, lindo. Flávia, muito obrigado. Que fala mais linda. Nossa, tocante.
Antes da gente passar para a Alice, queria só te fazer uma pergunta rápida. E me lembrando do ciclo de estudos anterior ao Regenerantes de Gaia, o ciclo de sonhos. Aí no nosso primeiro encontro, né, que foi com Ailton Krenak e com o Antônio Nobre, a gente falou de regeneração também a partir dos sonhos. E na semana passada com o Eduardo Valdeli, apareceu um monte de sonho na história. Então também eu queria começar te perguntando, e aí eu vou fazer essa pergunta para a Alice em seguida. Como é que você sonhou isso? Assim, como é que você teve essa visão? Como é que isso apareceu para você? De onde isso vem? Olha, eu comecei com tudo isso, acho que desde criança eu tenho uma ligação muito intuitiva com seres, com a natureza. Acho que vem da minha família, de mulheres muito ligadas a esse lugar. Me lembro, uma das imagens mais fortes da minha infância, todas as mulheres da minha família empoleiradas num pé de jabuticaba, dando risada, assim. Era muito comum a gente fazer isso. Mas eu acho que eu comecei essa trajetória vivendo o lado oposto da história. Eu me formei na faculdade em moda e tinha um trabalho ali mais ligado a figurino, a arte, artesanato, já me interessava muito, mas ainda não tinha sido tocada pela questão dos tingimentos naturais. E aí eu entrei numa indústria, trabalho enlouquecido, e fui conhecer como que era a cadeia produtiva da moda. E conforme eu fui sendo promovida, ganhando dinheiro e obtendo um sucesso, eu fui me sentindo miserável. E até que eu fui para a China, e eu tinha uma meta, que era conseguir fazer uma camisa polo por $2,90. E eu bati essa meta. Eu ganhei não sei quantos salários. E quando eu voltei para o Brasil, eu quebrei o fornecedor que trabalhava para essa indústria, que tinha, sei lá, um lago, tudo lindo na fábrica dele, todos os funcionários CLT. Então, isso mexeu muito comigo, assim, foi uma experiência muito profunda, porque eu vi crianças trabalhando, idosos trabalhando, rios muito poluídos, cidades que a gente usava máscara em 2005, porque o ar não era possível de ser respirado lá na China. E aí eu fui para a Índia também, nessa mesma viagem. E aí foi um sopro de vida, porque embora essa mesma lógica, né, que não está só na moda, acho que está em todas as indústrias, também fosse presente na China, na Índia, apareceu um grupo de mulheres que fazia tingimento natural. E aquilo foi um sopro no meu coração. E quando eu voltei para o Brasil, eu tinha certeza de que eu ia trabalhar com as plantas. E aí eu começo minha jornada. Então, acho que tem um tanto de intuição, um tanto de precisar viver o oposto para entender para onde se vai, né? E uma reconexão também com a minha história, de onde eu vim. Acho que foi isso. Que legal. Muito bonito. Obrigado, Flávia. Obrigada, eu. Alice, conta um pouquinho para nós, Alice, lá das tuas plantas mágicas. Então, a Alice já achou até comida para a gente. Ó, tem cogumelo comestível aqui na frente que ela trouxe para nós. Por favor. E depois conta também de como é que você sonhou isso tudo, Alice. Não esqueça. Sim. Obrigada, né? Sempre ultrapassando um pouco o nervosismo de começar a falar aqui, desde aquele primeiro lá com vocês. E aí eu até preparei aqui uma falinha, mas não é um texto para ser lido, é mais um guia para mim, que tem mais perguntas, na verdade, do que respostas. E estava até brincando com a Flávia, né, que meu estado é um pouco essa luz que está piscando ali, porque esse lugar das perguntas, né, acho que aparenta mais uma angústia do que você está aqui assim, tem as respostas para a regeneração das cidades, das plantas, tipo, não é isso, não tenho, estou piscando ali como essa luz, né? E essa fala aqui no Selvagem me fez encarar esse lugar, né, das dúvidas, e ao mesmo tempo que eu tenho a vontade de poder trazer algo para o Selvagem
que é o que eu me nutro também no Selvagem, né? Que todas as falas, os ciclos que eu acompanhei desde os primeiros Selvagens, eles me nutrem de um vislumbre de uma possibilidade diferente de para onde a hegemonia, né, enquanto cultura, está caminhando, assim. E aí, agora, eu nunca mais vou conseguir falar essa palavra hegemonia sem também, agora eu vou referenciar a Dayara, numa conversa recente que eu tive com ela, que ela me lembrou como até mesmo o sistema hegemônico, né, essa mentalidade monocultural que tentou impor a hegemonia para cima da gente enquanto humanidade diversa, até mesmo a gente fala, dá um poder, né, para esse projeto de monoculturas mentais mesmo, mas ele é falho, né? E eu acho que o Selvagem e muitos outros exemplos que a gente tem vivos ainda hoje é o exemplo prático de como ele falhou. E não é capaz, não é possível um mundo monocultural, não é possível um mundo hegemônico. E acho que esse espaço aqui comprova um pouco isso. E isso não tira, né, a angústia de... O ciclo da nossa primeira mesa lá também foi regenerantes, né? Eu lembro disso. Eu lembro muito da sua fala, do Gustavo e do Ailton, que trouxeram lembranças de lugares naturais que vocês tinham e que não existiam mais. E essa angústia, desde quando eu vi lá vocês falando, assim, eu fico com essa angústia também de um futuro que eu vejo os ambientes naturais que eu conheço hoje em dia também caminhando para esse lugar, né? E é uma angústia que a gente convive, a gente sabe o que todas as grandes cidades do mundo estão com maestria, né? Eu acho que cumprindo a sua função, uma vez que é um projeto que concentra mesmo, né, os poucos recursos urbanos que ainda existem e funciona na mentalidade da escassez. Então, é o que a gente vê, é o que a gente se depara quando a gente sai daqui, desses ambientes, ao mesmo tempo que, literalmente aqui na frente, no pé dessa figueira que tem no canteiro aqui, quando eu cheguei, eu fui olhar ali para ver se tinha alguma planta e tinha esse cogumelo comestível, né, que o Jorge, até, grande mestre no assunto, me ensinou a identificar, que é um Fávulus brasiliensis, e que ocorre, assim, num canteiro urbano, gente. Então, os cogumelos, para também não me alongar muito, porque eu vim mais falar das plantas, mas plantas e cogumelos, eles têm essa relação íntima, né? Eles estão... Aí eu acho que não daria para a gente definir onde acaba um, onde começa outro, nessa coexistência. E eles, para mim, são assim, como se a Terra estivesse sorrindo. Encontrar cogumelos, né? Eles têm uma sucessão própria. E os comestíveis, eles só vêm depois que outros vieram antes. Outros cogumelos não comestíveis. Então, grande parte, né? Tudo que eu estou falando aqui, nada vai ser regra. No universo natural, isso funciona meio assim. Não existe uma regra, mas a gente pode generalizar um pouquinho as coisas. E você vê a Terra sorrindo aqui, é sempre um lembrete, sabe? Eu estava muito nervosa, estou abaixando um pouco agora, mas, assim, eu pensei, vou dar uma volta lá e ver o que eu vou encontrar brotando nas frestas, e não esperava que eu ia encontrar um cogumelo, porque eu não estou num ambiente florestal, úmido, né, minimamente equilibrado, que seria o comum de encontrar esses seres. E aí vi, o galho estava solto, até parecia que ele queria estar aqui, recente, não é uma população grande, né? Então ele brotou faz poucos dias, provável, assim. Então ele se preparou para estar aqui com a gente hoje. E aí acho que vale exaltar um pouco esses seres que se prepararam mesmo. E aí, né, voltando um pouco assim para o contexto da fala, eu acho que, desde o último Selvagem que eu participei e do início desse ano,
esse lugar de regenerar, né, cidades com plantas, produzindo comida, que é o assunto que mexe mesmo comigo, acho que eu tenho estado em crise, assim, por tudo, estamos todos em crise, né? Estamos vivendo um planeta em crise, e é um assunto que volta e meia eu caio quase num desespero de, nossa, tanta coisa, não vai rolar, se eu estiver viva num futuro próximo, eu vou falar, não, os ambientes naturais que eu conhecia não existem mais, que nem, né, esse é o futuro. Mas, ao mesmo tempo, ficar nessas respostas, né, porque isso são respostas que eu estou me dando, também não me alimentam de nenhuma forma. Então, eu volto para as perguntas. Assim, realmente esse lugar de saber fazer as perguntas, e que podem não ser as perguntas certas, e que, na verdade, é um lugar de compartilhar com vocês essas angústias, né? De compartilhar com vocês essa possibilidade de viver em cidades renaturalizadas, porque a tecnologia, o conhecimento, a intenção, talvez alguns humanos já tenham, outros mais, outros menos, né? Mas a necessidade, eu acho que a nossa espécie tem, assim, com certeza, cada um vai encarar essa necessidade de uma forma, mas a gente tem uma necessidade de olhar para que condições são essas que sustentam a vida humana no planeta, né? Porque a gente não está falando de uma ameaça à vida do planeta, a gente está falando de uma ameaça à humanidade, à espécie humana, né? Uma espécie específica, como o Ailton sempre nos lembra, né? E é sobre esse futuro que a gente está falando e pensando nesse presente. Então, eu acho que não é novidade para ninguém como funcionam as grandes cidades, mas tem um questionamento que nunca sai da minha cabeça. Foi o seu Ernesto, né? O Ernest Goethe, que uma vez perguntou, num curso de 80 pessoas que eu estava fazendo com ele perguntou o que tem em comum todas as grandes cidades do planeta. E aí, não sei se alguns de vocês já saberiam responder essa pergunta, mas lá 80 pessoas ficaram assim, tentando, realmente ninguém respondeu, porque é algo que foi muito escondido, a gente fez com maestria, né, esse deserto de escassez, em cima de um ambiente extremamente abundante, né? Era abundância de recursos, né? A gente gosta de chamar de recursos naturais, o que são funções ecossistêmicas de Gaia, né? Então, era abundância de solo fértil, era abundância de água, né? Era abundância desses recursos que permitiu a humanidade se organizar em grandes centros urbanos. E o caminhar da urbanização nesses espaços foi escondendo esses recursos, foi escondendo essa abundância, né? A gente concretou nossos rios, a gente permeabilizou nossos solos e a gente vive cada vez mais essa concentração dos poucos recursos que ainda existem nesses espaços e que sempre crescendo em população e expandindo o nosso gasto energético, né, como se a gente pudesse, de um grande centro urbano, traçar uma linha reta, assim, e que vai trazer para a gente o que a gente vai consumir na cidade e cada vez mais distante de onde a gente está. E a gente sabe que essa linha gigante de uma cadeia produtiva fica cada vez mais insustentável, né? Foi em 2017, eu acho, que a gente viveu aquela crise justamente, né, dessa linha, dessa cadeia produtiva, onde os caminhoneiros fizeram as greves e não chegava mais os recursos para alimentar as cidades. E na cidade não produz nada, a gente sabe, a gente só consome cada vez mais distante. Então, ao mesmo tempo que a gente vê plantas, que eu olho aqui, o aterro do Flamengo do nosso lado, né, que tem uma biodiversidade gigantesca de espécies,
É um projeto fantástico. A gente está na cidade que tem a maior floresta urbana, né, do mundo, o Maciço da Pedra Branca aqui, ou uma das maiores, né, porque acho que em São Paulo tem uma até maior, mas a gente tem o Maciço da Pedra Branca e a Floresta da Tijuca dentro do ambiente urbano. Então, aonde que está essa escassez toda, né? Essa escassez parece que é um projeto muito bem instaurado. E aí, cada fresta que a gente tem nesse projeto, a gente vê a mensagem da abundância rebrotando, né? Ela literalmente vem para nos lembrar assim, olha, eu sou um organismo vivo, eu estou aqui, eu tenho algumas formas de expressar minha linguagem, né? E a sucessão natural, que é justamente o mecanismo que a vida encontrou, né, para complexificar a si mesma, assim, através de cada vez mais níveis de diversidade, né? Ela continua ocorrendo nesses ambientes. Então, se a gente pega uma área urbana desertificada, como é a grande parte dos solos urbanos que a gente tem nas cidades, né, onde não tem nenhuma forma de vida vegetal nascendo. Acho que vocês conseguem imaginar esses ambientes, porque são bem comuns aos ambientes urbanos. Um solo totalmente degradado, nada brota ali. Aquela terra mais bege que esse chão até, né, que é uma madeira polida. Então, quando você encontra um ambiente desse, ele vai caminhar, ele está caminhando ali, naturalmente, para a regeneração. É claro que ele vai demorar bastante tempo, né, se a gente for caminhando nessa ideia de sucessão. Sem a ação humana, ele demora muito tempo. Com a ação humana, tanto, uma das falas da Flávia me lembrou isso, tanto para o bem como para o mal, né? Vamos usar assim esses juízos de valores bem e mal agora, rapidinho para isso, no sentido de, se a ação humana está degradando uma área, a gente consegue degradá-la mais rápido. Se a ação humana está regenerando uma área, a gente consegue regenerá-la mais rápido, né? Então, parte desse lugar da gente entender outras linguagens, para além das linguagens humanas. Quando a gente vê uma grama que conseguiu brotar num estágio um pouquinho mais avançado na sucessão, nesse mesmo canteiro, as primeiras que vão aparecer são as gramíneas, né? Essas espécies que a gente chama de grama, porque elas são justamente as especialistas em gerar recursos em ambientes extremos, como são esses ambientes degradados. E ela gera recursos para criar condições para as próximas espécies mais complexas poderem nascer ali, né? Muitas dessas espécies que estão um pouquinho acima no nível de complexidade, ia falar superioridade no sentido de complexidade, elas também são ancestrais silvestres, né? Vamos falar assim também, com licenças poéticas, das espécies que a gente domesticou e que a gente conhece como plantas convencionais hoje em dia, né? As convencionais, assim, no sentido da gente encontrar para comprar. E eu falo aqui um alface, todos vocês visualizam a planta alface. Eu não preciso mostrar a planta alface como eu preciso mostrar esse cogumelo para vocês imaginarem, fazerem a imagem do que é o alface, né? Se eu falasse Fávolos brasiliensis, vocês iam falar que, e eu preciso trazer o cogumelo para vocês visualizarem o que eu estou falando. Então, nesse sentido, o Valdeli, né, da semana passada, fantástica a fala de vocês, com a Irani Arteche, trouxe há 14 anos esse nome, né, plantas alimentícias não convencionais. E aí, numa evolução, já tem os funk também, né, que são os fungos alimentícios não convencionais, que é ao lado do Jorge, mas que
é não convencional sempre em relação a determinada cultura, a determinados grupos de humanos, e que não adianta a gente chegar para populações que talvez nunca ouviram esse termo, porque é um termo acadêmico e urbano, né? Então, não adianta a gente ir para o campo, ou mesmo nas feiras aqui, perguntar para o feirante, vocês têm uma punk aí? O feirante pode não saber o que significa punk, mas pode ter as serralhas, pode ter as taiobas, pode ter, né, as guabirobas, as mirtáceas todas, mas ele não vai acessar esse termo. Então, o contexto é muito importante quando a gente fala dessas espécies, né? É não convencional para quem? Né? O jambu, por mais espontâneo que seja na Mata Atlântica, ele é não convencional para a cultura alimentar do Sudeste. E no Norte e Nordeste ele não é não convencional, você encontra nas feiras. Então, não dá para chegar lá e falando, eu quero uma planta, você tem um jambu aí, uma punk? A pessoa vai falar, o que é isso, né? Então, faz parte também desse contexto. A gente precisa contextualizar essas plantas, principalmente quando a gente quer se comunicar com a maior diversidade de humanos possíveis. E dentro do contexto dessa diversidade infinita de 30 mil espécies com potencial alimentício, né, que é o que o Valdeli traz para a gente, com os estudos dele, que seria um número correspondente a 10% das 300 mil espécies, né, que a gente tem, sabendo que não tem todas mapeadas no planeta, a gente consome uma média de... Assim, é claro que vai depender da pessoa, então vou trazer o dado que é o mais chocante, que é apenas 4 dessas espécies alimentícias ocuparem mais de 60% das áreas agricultáveis do planeta. Né? Então, assim, a gente realmente vive monoculturas dessas plantas, né, que são a base da cadeia alimentar de qualquer ser humano moderno hoje em dia, que é o milho, o arroz, o trigo, a batata andina, né, que a gente chama de inglesa, e me deu um branco agora. Soja. A soja acho que não entra agora. O café. Trigo. Já falei. Falei milho? Milho, trigo, batata andina e o arroz. Né? A soja acho que vai para as 7, só que eu fico nas 4, porque é ainda mais chocante, né? A gente realmente, acho que se a gente for olhar para a nossa alimentação enquanto ser urbano, aposto que pelo menos uma dessas espécies esteve presente na sua alimentação hoje, talvez. Né? Então, se não esteve, foi ontem ou em alguma parte da... Ao mesmo tempo que a gente fala muito da conservação, né? Da necessidade da gente preservar esses ambientes naturais, que a gente se alienou deles. Então, eu acho que a gente precisa retornar a esse lugar como a fala do Eduardo Neves, realmente, semana passada, foi fantástica, porque traz essa comprovação empírica, né, de que a Amazônia, como a floresta mais biodiversa que a gente tem, ser essa comprovação empírica de uma interação humana diferente do que a gente tem hoje, enquanto cidade. Então, se a gente tem a Amazônia em pé ainda, hoje em dia, graças à dificuldade de acesso dos maquinários pesados, né? Porque todos os outros ambientes, como Mata Atlântica, Cerrado, que a gente tem no Brasil, por exemplo, foram mais devastados por serem mais fáceis de acessar, por estradas chegarem mais rápido e tudo mais. Então, a Amazônia ainda está de pé, graças também à resistência, né, de muitas das populações que habitam esses ambientes e por conta dessa dificuldade de acesso. Então, a gente tem essa floresta como comprovação empírica de outras humanidades possíveis. E, ao mesmo tempo, nas cidades, se a gente olha para a Amazônia e toda a sua biodiversidade, a gente fala, uau, realmente, uma floresta toda de comida, vou andar por lá e
não preciso fazer, né? Posso andar por lá, se eu souber identificar, estou me dando bem. Resumindo, né, um raciocínio assim. Ao mesmo tempo que, se a gente não maneja a Amazônia, a gente vai perdendo essas espécies comestíveis, né? Então, assim, a gente tem uma relação muito direta da espécie humana com as plantas que nos alimentam, através de toda a domesticação, que a gente sabe que não aconteceu só naquela crescente fértil pelos grãos, né? Aconteceram em vários lugares do mundo, como eles também trouxeram. E eu estou achando... foi muito linda essa fala dele, quando a gente relembra que essa agricultura hegemônica, que domestica paisagens, né, gerando monoculturas de trigos, justamente produzindo os grãos, ela não são todas as agriculturas que se desenvolveram no mundo. Então, enquanto em um lugar que tem seus climas bem... o inverno, né, bem pontuado ali, o verão também bem pontuado, a gente, nos ambientes tropicais, a gente não precisaria estar colhendo espécies que têm um ciclo determinado, porque a gente tem a floresta para armazenar essas comidas. A gente pode, quando sente fome, vai ali e arranca um pé de inhame, arranca um pé de batata doce, e colhe um cacau, e colhe as frutas que a gente precisa no momento para benefício, né? Então, com o esquecimento dessa relação, com essa alienação, com o desenvolvimento de espaços urbanos que se afastam, né, se alienam dessas abundâncias naturais que permitiram esses espaços existir, a gente fica... acho que nessa angústia toda de vamos sobreviver, estamos criando doença, estamos criando desigualdade, como é possível a gente estar no país que bate safra recorde de produção de grãos, ao mesmo tempo que tem 33 milhões de pessoas vivendo na fome, né? Então, assim, eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer, assim, como que se celebra safras do agronegócio quando a gente retorna ao mapa da fome, sabe? Quando, em 2 anos, 14 milhões de pessoas estão nessa condição, assim. Mais, né? Porque a gente sabe que tudo isso são números subnotificados também. Então, essas são perguntas, eu não tenho as respostas, sabe? São perguntas que eu trago... Mas, em parte, você está trabalhando nessa resposta, né? Porque um bocado dessa fome é urbana. Sim. E você está com organicidade aí a todo vapor. Conta um pouco para a gente do organicidade, do seu trabalho. Ela é urbana, mas também rural, né? A fome, assim, aumentou também. Isso é impressionante. Como que as pessoas que produzem comida estão passando fome, né? Sim. Então, é um sistema, acho que, muito bem projetado. E a organicidade, ela vem justamente, acho que, para responder, a gente tenta responder, eu não sei se existe resposta para essa pergunta, mas que é justamente como a gente pode, então, renaturalizar as cidades, produzindo uma soberania alimentar, né? Eu até anotei para não esquecer, enquanto regenera os ambientes. E se essa resposta, se ela é uma questão de uma utopia inalcançável, será que a gente consegue, né, produzir cidades renaturalizadas que cultivem soberania alimentar, regenerando os ambientes? Se isso é uma utopia inalcançável ou se é uma questão de sobrevivência da humanidade, sabe? Eu acho que a organicidade, e aí misturando um pouco da pergunta dos sonhos também, né? Ela surge de alguma forma como esse alimento, assim, da vida, sabe? Porque eu acho que é inexplicável. Eu não consigo traduzir em palavras a sensação que eu vivo quando eu encontro um cogumelo desse, né? Numa fresta ali do concreto. E eu vinha desse lugar estudando história da arte, fazendo pesquisa, né, com populações caiçaras, e entendendo um pouco
desses conhecimentos tradicionais, né, que estão muito ligados a uma artesania de vida mesmo, né, de assim, você constrói sua casa a partir dos recursos que você tem lá. E é um conhecimento que ele vai para a academia, que ele alcança a gente, né, eu enquanto mulher branca, ele alcança num lugar de privilégio, né, um conhecimento assim que está como se fosse algo chique, né? Eu não sei, acho que hoje em dia a gente vai em ecovilas e a gente realmente paga para estar em casas de pau a pique com um telhado de sapê, né? E as pessoas que mantiveram esses conhecimentos vivos até hoje, elas veem as suas próprias casas numa condição de pobreza. Então, é muito contraditório, né? Você vê essa discrepância, assim, como é que a gente pode retornar à casa desses conhecimentos, né? Como é que a gente pode valorizar quem manteve esses conhecimentos possíveis de serem acessados hoje em dia pela gente? Porque eu não fui uma criança do campo que cresceu, né, catando frutas e o meu trabalho traz essa lembrança de minha avó, minha mãe que catava frutas e plantas e me alimentava, né? Eu tive acesso a esse conhecimento muito tempo depois. E é um conhecimento que me nutriu de uma forma que eu não conhecia ainda enquanto humana, né? Me nutria assim, quando você entende que a vida possui uma linguagem própria, que eu não vou saber me comunicar, mas que eu posso começar a aprender a ler, que ele parte dessa sucessão de seres mais simples para os seres mais complexos, né, como a grama, e aí depois da grama vão aparecer as espécies, as punk, né, que a gente chama mais comuns, porque as punk falam de todas as plantas alimentícias não convencionais, mas não são todas que são espontâneas. Então, quando a gente fala das plantas espontâneas que aparecem nas cidades, a gente está falando dessas espécies que foram ancestrais silvestres de plantas convencionais, né? E aí umas mais, outras menos. É como se umas tivessem ficado no meio do caminho, outras não. Então, assim, quando a gente foi domesticando essas espécies, a gente foi perdendo também, essas espécies foram perdendo, né? E a gente foi perdendo a capacidade delas de se adaptarem às diferentes condições. Então, o alface, ele tem uma exigência de cultivo, as hortaliças convencionais, ele tem exigências de cultivo de um mínimo de 4 horas de luz solar, um solo fértil, né, que não falte água, tudo isso, muito diferente das espécies de uma taioba, que pode nascer ali e se adaptar numa condição de mais ou menos sol, né, de uma tansagem que tem uma plasticidade enorme de adaptação. E a domesticação ela fez isso com essas espécies, né? Então, quando a gente fala de produção nas cidades, a gente precisa sair um pouco desse lugar comum das espécies convencionais. A gente precisa olhar para a possibilidade de talvez você não consiga cultivar uma rúcula ou um alface no seu ambiente, mas você com certeza vai cultivar uma peperômia, né? Você vai conseguir cultivar um trevinho, você vai conseguir cultivar uma taioba, um açafrão, né? Uma araruta, dependendo do espaço que você tem, que são essas espécies que diversificam o nosso ambiente e elas fazem parte dessa linguagem regenerativa da sucessão ecológica, né? Então... Mas eu queria te perguntar um pouquinho na prática, assim, na organicidade. Você já tem locais nas cidades que você está pondo essa conversa em prática? Como é que isso tem acontecido? Eu acho que a gente tem alguns espaços que a gente cultivou, e espaços urbanos, né? E eles nos lembram constantemente que habitar o amor incondicional, por exemplo, é bem diferente de romantizar a regeneração, né? Porque é muito fácil, assim, é impressionante a velocidade que a regeneração consegue atuar. Aqui na Lapa, no centro da cidade do Rio de Janeiro, a gente, em 2016, começou um projeto de regeneração de solo urbano
porque existe um olho d'água que a gente identificou na praça ainda da antiga Lagoa do Boqueirão, que existia e foi aterrada, né? Me fugiu a data agora. E foi aterrada por questões de poluição, de doença que elas causavam, que a lagoa, febre amarela, né? Essas questões que foram ocasionadas, né, por conta da poluição que a gente joga. A gente sempre tratou as águas como se fosse um grande esgoto a céu aberto. Então, é uma insensatez humana a gente fazer isso com os recursos que a gente necessita. E aí a gente começou a cultivar em torno desse olhinho d'água. E a regeneração que se deu em 2 anos, assim, de um solo que totalmente se virava pó, né? Assim, se assoprava o solo realmente sem nenhuma estrutura, sem nenhuma vida, compactadíssimo. A gente chegou a quebrar picaretas lá. Em 2 anos de alimento de matéria orgânica, só com as podas urbanas da cidade, a gente nunca colocou lá adubo, humus, só conseguia articular com algum lurbe, que eles, em vez de levassem as podas urbanas para aterros sanitários, que é o que acontece com todas as podas urbanas da cidade, levassem para esse canteiro da praça, num dia de mutirão, que a gente estava lá para trabalhar, manejar, podar, picotar e organizar essa matéria orgânica. Em 2 anos, a gente tinha solo preto ali. A gente tem fotos, a gente tinha um solo fofo, assim, de um facão entrar basicamente inteiro. Meu facão era menorzinho, entrava basicamente inteiro. Então, a regeneração é muito rápida, né? Quando a gente entende essa dinâmica natural do planeta e trabalha com ela, né? E trabalha otimizando ela, podando e aumentando essa complexificação da vida nos espaços. Então, que é possível, né? Agora, como tornar possível? Acho que essa é a pergunta que fica para a gente, porque, ao mesmo tempo, era isso, a Lapa é um lugar conhecido pela vida noturna, né? Quem não é do Rio talvez não conheça, e a maior dificuldade que a gente tinha lá era sempre, depois dos finais de semana, tirar resíduos da noite, não eram resíduos de populações né, de pessoas em situação de rua que vivem ali no local. Não era, até tinha assim resíduos. Eu perdi a conta realmente de quantos cocôs humanos eu enterrei naqueles espaços. E é por isso que eu acho importante a gente não romantizar, porque a gente trabalha com a escassez urbana. É uma brutalidade a escassez urbana, ainda mais sabendo de onde as cidades vieram, que é dessa abundância de recursos, né? Então, não dá para criar muitos ideais, né, de como vai ser o nosso cultivo. Acho que não existe uma receita. Não romantizar não é achar que funcionou naquele lugar, vai funcionar no outro. Sabe? 4 anos depois desse projeto que tinha... Camomila chegou a nascer espontânea. Ninguém plantou camomila, mas na borda do canteiro eu tenho uma foto para comprovar, assim, que, sim, camomila nasceu espontânea ali. E é entender que, enfim, depois de 4 anos, e todos os registros, relatórios que a gente fez, achando que a gente estava tornando evidente a regeneração naquela área, com o início da pandemia, a prefeitura foi e arrancou tudo, porque eles achavam uma sujeira, aquele canteiro cheio de matéria orgânica no solo, né, reproduzindo um chão de cidade. Hoje em dia está lá o canteiro totalmente devastado, onde grama nasce, porque antes nem grama nascia. Então, assim, o solo está com uma fertilidade incrível. Grama nasce em qualquer época do ano, antes nascia só nas chuvas. E a fertilidade mudou. Se você plantar qualquer outra espécie lá hoje em dia, com certeza ela vai se dar muito melhor. Isso pode se perder, né? Mas a gente... acho que continua, né, esse trabalho de formiguinha, e esperando uma conexão, assim. Porque o potencial urbano é gigantesco, sabe? E a gente, eu acho que fica aqui também com mais essa pergunta que eu fiz aqui. Essa é uma que eu vou voltar para vocês duas daqui a pouco, sobre esse ganho de escala, né, nas 2 frentes. Mas antes de voltar a esse papo,
eu queria trazer um pouquinho para a MIT, que eu estou com uma curiosidade aqui, que é a seguinte, que eu acho que liga muito com a fala de vocês duas, né? Quando a gente fez esse livro, né, O Regenerante de Gaia, ele tem muito do que está por trás dele, uma preocupação, uma consciência nossa que a gente entende que uma série de ligações que existiam aqui em Gaia, né, no nosso sistema vivo, haviam, pela modernidade, se rompido, né? As ligações nossas para com os outros elementos da natureza, não humanos, as ligações entre nós, uns com os outros, e da gente para com a gente mesmo. E o que a gente chama de regeneração de Gaia é regenerar esses elos que se perderam. Que eu acho incrível, né, do exemplo da Flávia e da Alícia, que são dois casos, um na moda e outro na agricultura, né, que são dois setores um bocado diferentes, que essas três ligações, a gente enxerga presentes. Então, as duas têm uma coisa do sonho delas, né, da missão delas, que é essa conexão com o eu, com você, entender o que é a sua, você se respeitar seus limites, né? Vocês duas trabalham a beça, mas vocês têm que ter consciência, ao mesmo tempo, dos limites, até onde dá para ir, né? Para preservar sua saúde, seu bem-estar. Os dois trabalhos envolvem um bocado de outras pessoas, né, que elas querem levar essa mensagem, que precisam ser parte dos processos das duas, no seu ateliê, na sua organicidade. E o mais evidente nessa conversa é que esse trabalho é totalmente imerso na natureza e regenera essa ligação nossa com a natureza, no alimentar, no vestir. E vendo aqui a MIT trabalhar, esse processo regenerativo, claramente, eu acho, ele é muito facilitado pela arte. Eu me lembro muito do filósofo alemão Adorno. Ele dizia que a arte torna a mudez da natureza eloquente. Eu sempre achei que não é bem a natureza que é muda, acho que a gente que não escuta ela exatamente, mas eu acho que a arte ajuda com é um veículo fortíssimo de expressão para que a gente possa escutar a natureza de uma certa maneira. E daí eu queria te perguntar isso, Mitty, assim, onde foi esse estalo? O que te trouxe com a tua arte para essa conexão com a natureza? E como que você, vendo essas duas lindas aqui falarem, se inspira para fazer seu trabalho? Olá, boa noite. Então, primeiramente agradecer, né, ao projeto por me trazer até aqui, né, sair do Sul, vim até o Rio também, esse trajeto também, né, de chegar em outro lugar através do meu trabalho, assim, né, também tem sido uma surpresa e muito importante, assim, para minha trajetória. Então, eu sou ilustradora, mas minha principal técnica, eu sempre falo que é o bordado, vem de uma família de bordadeiras, de carnaval. O bordado tá na minha raiz, assim, né? Vem das mulheres da minha família, essa semente passa até mim. E eu ressignifico, então, possibilitando que esse traço, né, que essa técnica seja uma narrativa, né, uma narrativa visual para falar sobre as questões de ancestralidade, memória, principalmente de afeto. Nessa conversa de hoje, né, essa relação com a Flávia também, a partir da tecelagem, do tecido, de pensar também nessas roupas vivas, né, a partir da natureza mesmo, né, dessas potências que a gente pode transformar, transmutar e conectar ainda mais, né, pensando nessa sociedade de consumo, né, nesse descarte de resíduos, de materiais. Então, no começo do meu trabalho, do meu selo Mão Negra, eu tive bem intenção assim, de fazer releituras de retratos, de trazer a figura, né, principalmente o protagonismo de mulheres, né, nesse ambiente da história da arte, né, que a gente tem uma representação, principalmente de corpos negros estereotipados, né, em lugares de submissos. Então, eu encarei esse papel aí de transmutar também, né, de trazer esse outro olhar, trazer essa outra pluralidade de vivência também de uma mulher negra também, né,
nesse lugar, nesse agora, pensando, né, intelectualmente a arte, né, nesse lugar. Então, nesse lugar de disputa também, né, nas instituições de arte, né, me colocando como artista, e correndo atrás para entender edital, como funciona e tudo mais. Como arte educadora também, né, trabalhando essa questão das poéticas negras na arte educação também. Então, eu acho que no começo eu tive muito esse lugar de responsabilização, né, de colocar essa responsabilidade em mim, assim. E agora também venho pensando muito nas questões de sustentabilidade também, né, usando principalmente tecidos e resíduos de tecidos também para compor no meu trabalho esse lugar de arte contemporânea. Tenho muito como inspiração uma artista que se chama Sônia Gomes, mineira, baseada em São Paulo, e que faz, enfim, esculturas com tecidos. Quem não conhece também, um trabalho bem interessante. Também está em exposição, uma obra dela está no Museu de Arte do Rio, no Mar, agora. Quem não foi ver a exposição... Tem uma exposição no Mar agora que eu visitei essa semana também, está bem interessante. Enciclopédia Negra é o nome da exposição. Tem uma obra da Sônia Gomes e outras obras também de artistas que têm o tecido, né, trazem o tecido como na obra, em suas obras, para compor suas narrativas. Então, eu fiquei muito pensando, né? Eu fui anotando, assim, meu processo de ilustração muito começa na escrita, né? Vem também do campo da comunicação, da literatura, assim, de ler bastante. Então, esse imaginário que aflora, enfim. Então, para mim, a palavra, o texto, é uma das principais ferramentas para dar vida à imagem, né? Primeiro vem o texto, depois vem a escuta, vem o texto e nasce a imagem, né? Então, essa também é a minha primeira experiência, assim, de ilustrar ao vivo, assim. Geralmente é um processo também que eu fui fazendo esse intercâmbio aí de escrita e de ilustração. E quando a Alice falou sobre as questões de será que a gente consegue produzir cidades renaturalizadas, né? Então veio muito essa questão de ampliar o pensamento, nossa consciência em si, né, para transmutar o que já está, né? Como a gente pode de alguma certa forma contribuir nesse agora para no futuro ajudar isso, né, a ser alterado. E essa questão mesmo também existe essa questão do capitalismo, né, essa glamorização, assim, das coisas, né, de até vender esse contato com a natureza, né, de você vai se conectar, você vai se redescobrir, esse autoconhecimento. Então, de que forma a gente consegue fugir dessas garras, assim, né, do que até a gente encara como naturalizado, assim, né, da vida que a gente, né, tem aí, né, com esses aparelhos, essas publicidades, todos nos escutando, nos zelando, sabendo nossos passos, nossos comportamentos também, né, enquanto pessoas, indivíduos, sempre incentivando que a gente compre ideias, compre projetos, às vezes que, né, entrando dentro, tu vai ver que não é tão sustentável assim. Então, acho que a força mora muito nessas conexões, né, e nesse pensamento crítico a gente tem que manter, assim. E me veio muito essa questão também quando a Alice falou ali do Arco da Lapa, né? E dessa população, assim, essa questão de jogar, enfim, ser uma zona que tem bastante... Uma zona noturna também. Lá em Porto Alegre também tem a Cidade Baixa, assim, né? De jogar as coisas no chão, né? Desse cuidado com o lugar, o autocuidado também, né? Então, eu acho que é necessário muita coisa, assim, né, para a gente pensar de que formas a gente impacta nessas cidades que a gente mora, assim, né? E pensei muito na questão enfim, né, eu acho que tem toda a problemática, né, também das consequências também, né,
dessa sociedade, desse país, enfim, né, dessa herança aí que a gente tem, né, da escravidão também, né, dessa população na rua, né, desse saber se cuidar também, né, de saber mesmo, assim, de educação, assim, sanitária, né, eu sempre pensei nessa questão, né, por que a gente não sabe, nos nossos bairros não tem, né, locais que tenham hortas, né, na nossa casa em si, né, às vezes tem espaços sobrando e a gente não fomenta esse espaço, não transforma, né, a gente não foi incentivado isso na nossa formação, né, a gente plantar, a gente, falando bem, eu não sou dessa área, assim, né, digamos assim, estudiosa dessa área, mas por que a gente não sabe, né, cultivar nada, né? A gente não é incentivado a saber de onde vêm as coisas que a gente come, coisas básicas assim mesmo, né? Que eu acho que a gente, de uma certa forma, a gente aqui, todo mundo que está aqui consegue correr atrás disso, né? Esse incentivo mesmo para mudar o próprio lugar em que se habita, assim, né? Então, eu acho até, enfim, muito problemático, até a educação financeira e tudo mais, né? A gente não é ensinada como cuidar do seu dinheiro e tudo mais, coisas básicas assim. Então, eu acho que a gente pode, de uma certa forma, procurar a partir disso tudo que se está falando hoje também repensar coisas bem práticas assim de como transformar nosso dia a dia, nossa rotina aí. Legal, Mitch, ótimo. E tua fala também, acho que tem uma liga forte com a Dalice, no que diz respeito a um ponto que eu queria... Bom, 3 pontos que eu queria discutir com vocês ainda e escutar um pouquinho cada uma de vocês. Um diz respeito a um pouco isso que você falou, que eu acho que tem a ver um pouco com as palavras, né, que eu estava aqui falando com as meninas aqui antes de começar. Me chamou muita atenção que você usou a palavra sustentabilidade, elas não. É uma palavra que eu gosto, mas a gente sabe que é uma palavra que tem um monte de caras agora, né? Então, eu queria depois escutar um pouquinho de cada uma de vocês 3 sobre como é que é a relação de vocês com essa palavra. Eu me lembro sempre do Jean-Paul Sartre, eu li um livro chamado A Náusea, eu tinha 16 anos, o livro chamou muita atenção, que tinha um personagem, que era o personagem principal da história, ele tinha um objetivo, que eu achava estranhíssimo na época, que era o seguinte: a cada dia eliminar uma palavra do dicionário. Ele achava que a gente tinha palavra demais e que isso tirava a precisão das coisas. Então a minha pergunta para vocês era: será que sustentabilidade é uma das palavras que a gente precisa eliminar do dicionário ou não? Então essa é uma das coisas que eu queria ouvir. Outra coisa que eu queria escutar também de vocês é sobre na verdade são duas dúvidas que eu vou juntar numa só. Eu acho que ouvindo as falas de vocês duas, especialmente, eu fiquei aqui pensando em escala. Vocês estão fazendo coisas que são super legais, que são transformadoras. Como propagar isso? E, ao mesmo tempo, quando eu penso em propagar isso, aí entra um pouco o que a Mitty falou, né? Na hora que a gente parte para dar escala a essas coisas, aí vem o capital e toma. Então, como lidar com essa expansão sem se deixar apropriar por interesses outros ligados ao capital? Então, eu queria fazer uma rodada que eu sei que são perguntas difíceis, mas escutá-las um pouquinho quanto a isso. Flávia, por favor. Acho que não chega. Tem o teu aí. Essa é a grande pergunta. Acho que eu vivo esse dilema, porque acho que uma coisa que talvez eu não tenha falado nessa fala, mas é muito problemática, eu acho, no projeto dessa Roupa Viva e de todo o exercício que eu tenho feito nos últimos 13 anos, é que, embora exista um impacto muito positivo na cadeia, né, na terra, na agricultura, no artesanato, é uma roupa que pouca gente pode consumir. Então, a maior parte das pessoas que produzem essa roupa não tem acesso a essa roupa, né? Então, é a problemática, né, da desigualdade social, do capitalismo, que jamais vai possibilitar qualquer solução. Não existe nada, acho que nenhuma iniciativa regenerativa
vai conseguir superar essa problemática do capitalismo e da desigualdade social, né? A gente sempre vai cair no mesmo lugar. Então, de um lado, esse diálogo com a indústria e toda essa minha vontade de fazer pesquisa, de juntar esse conhecimento ancestral e de chegar e entrar nas indústrias, tem um pouco da lógica de gerar mais impacto, de conseguir ampliar essa cadeia, né, para mais mulheres, para mais grupos, para mais artesãs, para mais agricultores, e também uma possibilidade de usar esses processos da indústria, esses maquinários da indústria, para viabilizar uma democratização. Também, vamos falar das palavras, né? Não sei o quanto que essa palavra também está esvaziada, mas para gerar mais acesso, né? Então, vamos pensar que se a gente vai fazer essa peça aqui que ela foi feita numa panela por uma pessoa, nesse caso eu mesma, e quantas horas ela demorou. Então, quando eu passo isso para uma artesã, se ela é acessível à própria artesã, a artesã não é bem paga. Então, tem uma dualidade impossível de solucionar, que é o trabalho manual e artesanal, para ele ser bem remunerado, ele só serve para as elites, né? E se ele serve para quem está produzindo, então ele não pode ser bem pago. Então, eu acho que a indústria ela resolve um pedaço disso, porque eu tenho uma experiência super tangível agora nessa industrialização dos corantes naturais, que é eu reduzir 3/4 de água que eu uso no meu ateliê dentro da indústria. Então, estou usando 1/4, é muito potente. Eu diminui o tempo e diminui também, controlando o tempo e temperatura, eu consegui diminuir também a quantidade de tinta, né? Então, isso lá na ponta me gera uma possibilidade de um tecido mais barato, né? Então, pensando nessa lógica desse encontro, né, desse conhecimento que não vai usar petróleo, que não vai se corromper, que não vai perder integridade, inclusive na origem das suas matérias-primas, né, que esse é o meu maior medo. A indústria tem o processo, ela pode trocar toda essa teia que a gente criou, né, que está em todos os biomas e que está conectada, ela pode simplesmente trocar e importar, sei lá, açafrão da Índia, cochonilha do México, sem origem, sem procedência, barato, e fazer uma monocultura de novo, né, a partir desse processo. Então, esse é meu receio muito grande. Mas, considerando que a gente não perca a integridade, né, dessa intenção e mantiver esses processos, eu acho que a gente consegue, eu vejo um futuro que a gente consiga também, é um pouco utópico isso, mas criar alternativas para o petróleo, né? Então, quantas espécies podem, né, a partir da celulose, essa lógica, né, que foi da sintetização, de transformar o petróleo numa coisa que serve para tudo? A gente não quer fazer isso, mas, ao contrário, quantas possibilidades de celulose diferentes podem gerar, né, não gosto de usar também essa palavra substituição, mas podem gerar outras fontes de matéria-prima. Porque se a gente for ver também, assim como a Alice falou, a gente usa, achei interessante esse número 4, a gente come 4 alimentos, a gente também se veste, quando se veste de natural, que já é um privilégio, você só se veste de 4 matérias-primas, né? Algodão, linho, seda, lã. Então, e se você olha a potência da biodiversidade, isso quando você não usa petróleo, que a maior parte das pessoas no Brasil usa petróleo, usa plástico no corpo. Então, assim, já é um privilégio esses 4, e são só 4, né? Então, eu fico achando que existe muita oportunidade nessas plantas diversas, em entender que a gente não vai ter só uma fonte de cor, ou só uma fonte de fibra, mas que a gente vai conseguir levar tudo isso para essas lógicas e usar o que a indústria tem de bom. Porque quando eu descobri que eu conseguia reduzir 3/4 de água, é muito incrível, né? E uma água que não precisa ser tratada, que pode ser usada novamente no mesmo ciclo, porque daí eu aproveito o sistema industrial que tem já todo o encanamento que vem, que vai. Então, eu fico muito interessada e, ao mesmo tempo, fico com muito medo, porque é potente, mas ele pode se perder, esse processo pode se perder, né? E eu acho que, aí fechando com a história das palavras,
Eu evito usar sustentabilidade porque eu acho que esse discurso que eu fui tecendo lá atrás me encaixotaram também. Ah, Flávia Aranha é sustentável. Esses dias apareceu ali, Flávia Aranha, 100% sustentável. Então, eu tenho medo dessa palavra, porque tudo virou sustentável, né? Tudo que é verde, qualquer embalagem verde é sustentável. Por outro lado, a gente vai abrindo mão das palavras, né? De palavras que têm sentidos fortes, fundamentais, e a gente vai abrindo mão, vai trocando, e logo a próxima palavra também virou um produto, e tudo vira produto. Então, talvez a gente precise resgatar essas palavras e lutar por elas. Muito bom, Flávio. Obrigado, ótimo. Alice, o que você nos diz? Então, foram escutas, né, que depois também sobre a sustentabilidade, né? Eu fiquei também atravessar um pouco com a fala da Mitty, quando ela falou essa coisa da conexão com a natureza, né? Como a gente precisa sair desses ambientes que, na teoria, seriam naturais, porque se somos natureza, as cidades também seriam natureza, né? Então, mas a gente sustenta ainda um discurso de que a gente precisa sair desses ambientes e ir para ambientes onde a natureza foi alienada da espécie humana para se reconectar com a natureza. Então, parece que a gente está o tempo todo em luta interna com a ideia de que somos natureza. E eu acho que quando a gente sair dessa guerra interna, né, e começar a realmente olhar com o petróleo, né, as entranhas das montanhas, que a gente, todos esses objetos que a gente extrai, que se transforma em plásticos, que transforma infinitas outras, são também natureza, só foram remanejadas, né, de lugar. Então, eu acho que é uma mudança de consciência nessa aceitação de que, para entrar em contato com a natureza, a gente precisa se aceitar, antes de mais nada, como natureza, né? O Jorge Ferreira, até que trouxe esse questionamento para mim uma vez, ele estava no trânsito, 1h30 no trânsito da cidade, que é ao mesmo tempo que ele demora fazendo a trilha para chegar no sítio dele, da estrada de Paraty. E ele estava falando como o estado dele mudava. 1h30 andando na trilha no meio de uma floresta, 1h30 num trânsito numa grande cidade. E ele trouxe essa reflexão, mas é o meu estado, né? Sou eu que estou nos dois lugares. Será que eu consigo, né, fazer essa conexão? A mesma felicidade que eu tenho andando numa trilha, eu consigo ter num trânsito durante 1h30? Assim? Eu não tenho essa resposta também, mas fica a pergunta, sabe? Se a gente é natureza e se a gente sabe que as cidades só foram desenvolvidas por conta desses organismos florestais, por conta da abundância desses organismos florestais, por que a gente fica afastando cada vez mais esses organismos? Né? Onde está a lógica de afastar os organismos floresta dos centros urbanos, se são eles que criam as condições necessárias para esses centros urbanos se estabelecerem? E aí eu fiquei encarando o símbolo do selvagem, enquanto eu tentava escrever nessa fala, e aí me veio essa pergunta: será que a gente conseguiria estabelecer cadeias produtivas como serpentes que comem a si mesma, sabe? E a si mesmas, né? E não em linhas retas? É uma pergunta também, mas eu fiquei muito com essa imagem de uma serpente que come a si mesma, e essa imagem da linha, né, do que a gente tem, de tudo que a gente consome na cidade. É sempre uma linha reta, de um local de origem ao seu destino final, cada vez mais distante, cada vez com maior gasto energético, cada vez com maior custo de vida nessa linha. Então, essa é uma pergunta também. Será que as cidades e as cadeias produtivas, né, podem ser serpentes que comem a si mesmas? E entendendo que as cidades são sustentadas pelos organismos florestais, será que a gente consegue também, enquanto cidade, né, existir como as hifas miceliais que buscam os recursos de forma mais eficiente?
sabe? Será que parar de afastar tanto, parar de gastar cada vez mais energia para se sustentar enquanto vida, né? E aí, trazendo a palavra sustentabilidade, que é como eu gosto de usar ela, nesse sentido do sustento, né? Assim, a gente tem a biosfera como uma condição essencial para sustentar a vida humana no planeta, né? Então, eu acho que a sustentabilidade, como tudo que a gente produz, ela vai ser cooptada, né? Ela vai virar um produto. É como eu não acho que dá nem para chamar o capitalismo de organismo, né? Mas é como o capitalismo funciona. Então, ele coopta as coisas e transforma tudo em produto para vender e para continuar se sustentando. E aí, acho que cabe a nós, assim, eu acho que depende muito do contexto que você estiver usando, né, essa palavra, porque vai ter contexto que eu vou precisar vender um projeto para uma empresa que só vai entender o que eu estou falando se eu trouxer o termo sustentabilidade. Mas vai ter contexto que esse termo vai ser só, né, encher uma linguiça e fazer o produto ser mais caro do que o convencional quando ele é a mesma coisa. Então, acho que depende muito. Assim. Ótimo. Não, isso acho que me liga com uma questão que eu queria fazer para a MIT também. E essa é uma difícil, MIT. Porque a gente falando nessas palavras, né? Sustentabilidade, regeneração, eu acho que tanto Flávia como Alice trouxeram um bocado disso também. Essas palavras, às vezes, elas se esvaziam de sentido, né? Ou são apropriadas por outros interesses. E aí eu fico pensando na arte, na hora de você comunicar para a gente, né? Para o teu público, essas abstrações, para as quais não tem um nome bom, é um estado, não sei se o estado de paz e amor, entre todas as espécies, definiria isso que a gente está chamando aqui de sustentabilidade. Mas essa coisa que é absolutamente abstrata, que a gente está falando a respeito aqui, como é que é o processo de traduzir isso para uma arte tão bonita como a que tu faz? Como é que você dá? Eu acho que no meu trabalho eu tenho essa intenção de dialogar por meio do que eu faço, assim. Eu acho que o bordado é um fio de memória que muita gente tem, né? Uma memória, talvez, do crochê, ou do bordado, do tricô, de uma tia que fazia, de uma avó que fazia, de uma vizinha que fazia. Então, eu acho que quando eu tenho minhas obras em bordado, enfim, as pessoas têm essa relação, assim, do olhar, né? Essa leitura. Eu acho que nesse primeiro momento vem uma obra que tem uma textura, né? Uma textura que talvez faça parte da história de quem tá vendo. E talvez traga também como são releituras, muitos são releituras de fotografia também. A fotografia também parti sempre dos meus álbuns de fotografia, que é um suporte de memória, suporte às vezes mantido por mulheres, né? Isso a maioria das vezes. Então, essa relação com a foto, né? Algo que diz algo também de algum momento, de algum tempo que passou e foi registrado essas pessoas naquele dado momento. Então, acho que tem essa relação muito, que a gente tem muito de conexão mesmo com as fotografias, né? Assim, e as pessoas, como são releituras de pessoas negras, assim, acontece muito de ter uma identificação, assim, da pessoa que se vê ali, né? E num ambiente de museu, por exemplo. Ai, parece minha tia, parece minha avó, essa relação, assim, de uma certa proximidade, que talvez as pessoas brancas já tenham há muito tempo isso com pinturas, com outras formas de se ser representado, né, em outros espaços, assim. Então, eu acredito muito que essa relação da arte, assim, é parte dessa minha intenção mesmo de dialogar sobre a necessidade, né, de se ver de outras formas nesses espaços, assim. Não sei se eu te respondi, era mais ou menos isso. Super obrigado. Te falei que ia fazer pergunta difícil. Mas
Muito bom. E eu tenho a impressão que o nosso tempo já está no final, né? Está na hora da gente assistir aqui uma flecha. Antes disso, só queria agradecer mais uma vez a vocês três pela conversa aqui deliciosa. Eu acho que é uma conversa que tem tudo a ver além de, obviamente, ter a ver com Selvagem, que hospeda e bola isso aqui para a nossa cátedra de futuros regenerativos, João Barbosa Rodrigues. É um orgulho tremendo, porque eu acho que é uma conversa sobre coisas que estão acontecendo hoje, no presente, mas que abrem possibilidades de futuros. Eu acho que vocês falaram sobre isso claramente. Na tua fala isso também ficou bem escancarado, né, Flávia? De uma certa, a gente não pode deixar que o nosso presente colonize o nosso futuro. O que as três amigas trazem são coisas que elas estão fazendo no presente que fazem a gente pensar, caramba, será que o futuro vai ser igual elas três estão pintando para nós? A gente vai ter mais disso? E só de pensar nisso, a gente já enche o coração de esperança, os braços de força, e fica com vontade de ir para a rua ajudar vocês a fazer o que vocês estão fazendo. Então, eu acho que isso é descolonizar o nosso futuro. E por isso, eu, nossa turma toda aqui, nossa família Selvagem, nossa família UFRJ, somos profundamente gratos a vocês três. Super obrigado. Pessoal, uma salva de palmas. E com isso, mais um momento tão esperado, Ana vai estar passando para a gente a flecha 6, Tempo e o Amor. Por favor. Eu acho que vai ser bom a gente ir aqui para frente para a gente não perder. Ana, você quer apresentar aqui para nós a flecha? Então, emoção, né? Depois de tanto tempo, o projeto das flechas, ele nasceu durante a pandemia. Então, essa experiência de ver a flecha junto, a gente nunca teve. Isso é maravilhoso. Agradecer muito a conversa agora de vocês. Agradecer a MIT ter participado, estar desenhando esse ciclo todo. Os filmes de abertura de todas os ciclos são bordados da MIT, a mão da MIT bordando. E assim, eu queria só fazer um comentário que eu fiquei pensando durante a conversa, era sobre hegemonia e diversidade. E o quanto esse desenho de mundo que não nos representa, né, um desenho que a gente vive e a gente passa por túneis que não nos representam, estradas que não nos representam, edifícios que não nos representam, o quanto esse desenho, e é lindo ter visto essa conversa enquanto a MIT estava desenhando, né, essas possibilidades, e quando esse desenho passa por diversidade, e passando por diversidade, como ele não é hegemônico, como ele vai acontecer em pequenas coisas, como um bordado, como uma cor que muda, como um encontro com um cogumelo. E isso é uma mudança das nossas expectativas. A esperança de um futuro grandioso, grande, é esperar o mesmo. Acho que a grande mudança está em aonde a gente encontra. E foi linda essa conversa, ter visto que encontra no sorriso de um fungo, numa panela, num caldeirão, né? Que a Flávia é muito bruxa, sempre quando eu vejo ela falando assim, eu vejo a bruxaria, né, do caldeirão, e nas mãos da MIT. Então, assim, maravilhoso esse encontro aqui, esse papo. E a flecha é sobre isso, sobre esse desenho, sobre sintropia e entropia, sem usar essas palavras que eu mesma acho muito difíceis, assim, demorei para entender esses conceitos, mas é sobre a gente viver um mundo que tem muito medo, né, dessa força da natureza, que criou um desenho baseado nesse medo da força da natureza. Então, ele criou um desenho onde ele fecha isso, ele desconecta, de certa forma, a gente com os solos, com tudo que acontece nessa grande dança, né, que é a natureza, que é o cosmos.
e como a gente criou uma sociedade para evitar, né, essa trajetória natural da vida e da morte. E aí é sobre amor também, tempo e amor. Então, vamos ver. Obrigada. E eu não falei o mais importante, que isso tem que estar gravado, que é o fato das escolas vivas. Então, dentro dessa grande diversidade, o Selvagem tem se colocado à disposição de apoiar os movimentos de projetos indígenas, na cidade de Manaus, que é o Centro de Medicina Tucano, a retomada dos Machacali, Aldeia Escola Floresta, em Minas, em São Paulo, no Rio Silveira, os Guarani, o Ponto de Cultura, e o projeto dos Runicuim, que se chama Escola Viva, que deu origem a essa ideia. Então, tudo que a gente faz hoje em dia, a gente consegue, através dos nossos privilégios na cidade, ter apoios para existir, mas a gente consegue, então, oferecer tudo sem monetizar os fluxos, é tudo gratuito, encontros, flechas, ciclos, mas quem quiser retribuir, se puder, retribua doando às escolas vivas, porque esse é o Ouroboros, a gente fortalecer aonde a cultura tem que estar sendo transmitida, onde a cultura que mantém a floresta em pé está viva, para essas crianças poderem crescer sem os ataques que a gente sofre, né, que elas sofrem nessa sociedade que não compreende o conhecimento tradicional como um conhecimento a ser respeitado e a ser, acho que, parte, né, fazer parte dessa cultura nacional, internacional, mundial. Então, quem puder apoiar, a gente está aqui, aberta, com uma banquinha, ganha uma semente de IP, a partir do apoio. Então, é isso. Obrigada.